Olá, eu sou a Evelyn Corrêa e nesse vídeo nós vamos falar a respeito das provas indispensáveis para o processo da petição inicial. A petição inicial, ela possui requisitos essenciais para que possa haver aí a tramitação desse processo, certo? E para que ela tenha esses requisitos, um deles, que é um requisito indispensável, como já se diz, são as provas, pois é por meio das provas que a gente consegue comprovar a veracidade daquele fato que aconteceu, daquele fato que está sendo alegado. É através das provas que a gente vai conseguir proteger o direito de cada cidadão. Então, é essencial que a gente possa entender que as provas no processo da petição inicial, ela tem um papel que é um papel, digamos assim, fundamental. Então, por que ela é tão fundamental? Porque é através dela que o juiz ele vai analisar a petição inicial como um todo, e aí é através dela que ele vai conduzir, que vai ajudar o juiz a compreender, a passar pelo processo de conhecimento e entender que de fato aquele direito daquele indivíduo existe. E as provas elas podem vir através de contratos, através de recibos, através de comprovantes de pagamento, sendo que elas podem ser tanto provas documentais como provas orais. Documentais, a gente fala de documento. A gente pode também pensar em algo físico, mas pode ser algo digital também, como prints do WhatsApp. Só que esses prints, eles precisam ser levados em cartório para que seja analisado ali a veracidade daquele print, como sendo um documento válido. E sem essas provas, o juiz ele pode considerar a petição inicial como ela sendo incompleta. E ele irá sentenciar essa petição inicial como arquivada. Então, se a petição inicial não tiver as provas, que é um dos requisitos essenciais da petição inicial, esse processo ele é arquivado e sem o julgamento de mérito, certo? E nós podemos trazer 3 exemplos disso. O primeiro deles são as ações de cobrança baseados em contrato verbal. Exemplo, nós temos um contrato de aluguel, só que esse contrato de aluguel não tem um contrato documental, um contrato físico com assinaturas, por exemplo, é apenas um contrato verbal. E esse contrato verbal, o problema dele é que ele não consegue ser comprovado sem ser via oral, prova oral, que é a testemunha. Então, sem a testemunha, esse processo ele é arquivado e ele perde assim a sua validade, digamos. Ele passa por esse processo de arquivamento da sua demanda. Também existem 2 exemplos que eu posso citar. Um deles é a ação de danos materiais por conta de um produto defeituoso. Vou lá na Bemol, compro o produto, chego em casa, vejo que ele está com defeito. Mas eu não tiro nenhuma foto desse defeito, que ele não está funcionando, não faço um vídeo, não produzo provas e também não apresento a nota fiscal. Por quê? Porque eu joguei no lixo. Então, não vai ter como eu comprovar que eu realmente comprei
aquele produto e que ele realmente veio danificado. Logo, esse processo ele é arquivado novamente. Novamente eu digo assim, que como o exemplo anterior já foi arquivado, esse também será arquivado, se não tiver nenhuma prova indispensável. E temos também, como outro exemplo, a ação de reintegração de posse. Se não tiver nenhum documento, como, por exemplo, escritura, ou registro de propriedade, ou algum documento que comprove a titularidade daquele imóvel, não será possível determinar, proteger os direitos desse indivíduo que está tentando regularizar, por exemplo, o seu imóvel. Por quê? Porque esse processo ele seria arquivado, porque não possui os requisitos da petição inicial.